Caros companheiros, a reunião de hoje é transmitida ao vivo pela Rede Boa Nova de Rádio, beneficiando a todos nós presentes no salão, como também aos ouvintes da Rádio Boa Nova de todos os cantos. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. E neste momento, nós já vamos sentindo todo esse amor, essa energia salutar que vai adentrando ao nosso coração, à nossa mente, onde as palavras do Evangelho sempre norteiam a nossa vida, onde nós sabemos que a árvore é conhecida pelos seus frutos e que cada dia nós possamos cultivar essa árvore, essa preciosa planta, através dos nossos atos, dos nossos comportamentos, sempre com novas oportunidades. A Cristo, fonte de amor e bondade e de esperança, que os seus ensinamentos possam brilhar em nossos corações e, neste momento, ao Pai de infinita misericórdia, sabedoria, a nossa gratidão pela vida. Graças a Deus. O tema da nossa palestra é sobre vícios, do livro As Dores da Alma, autor Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed, capítulo Vícios. E quem fará a palestra para nós é o nosso companheiro Antônio Carlos, que nós vamos envolvendo com muito carinho. Boa palestra, Antônio Carlos. Saudações a todos, aos aqui presentes, saudações também aos nossos companheiros que estão nos ouvindo pela Rede Boa Nova de Rádio. É muito bom estarmos juntos para estudarmos a doutrina espírita. Uma doutrina que nos consola, nos fortalece e nos mostra que, apesar de todos os percalços que às vezes a vida nos impõe, a nossa trajetória é rumo à felicidade, é rumo à paz, né? E é um tema de hoje, nós vamos conversar, que é um tema que faz parte do nosso dia a dia, mas que é um tema um pouco delicado, traz muita dor, muito sofrimento para muitas pessoas, que são os vícios, né? Teve uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde em 1999. Naquela época, 2,5% da população consumiam drogas. Calculando, chegaram-se aos números de 200 mil pessoas, 200 milhões de pessoas. Não, 200 mil pessoas, perdão. 200 mil pessoas. E hoje o Brasil tem pouco mais de 200 mil habitantes, né? Milhões. 200 milhões de habitantes. Então, o que acontece? Muitas pessoas se deixam levar pela droga, porque no primeiro momento estão em busca de quê? De felicidade, de ter um certo, né, sensações boas, momentos de prazer, vamos dizer assim. Principalmente quando a criatura é jovem, ela não para analisar as consequências daquele ato, porque ela vive em grupo. E normalmente são levados por ideias de outras criaturas também, que por si também foram levadas por outros. Ou seja, é uma coisa que vem num crescente constante, sempre em busca do quê? Da alegria, da felicidade, né? Então, a doutrina vem nos mostrar que isso é um engano muito grande, que as drogas trazem muitas dores, muitos sofrimentos, que o vício nos causa mal. E quando nós falamos de vício, não estamos falando somente em drogas, não. Existem vários vícios que são comuns aí que nos prejudicam às vezes, né? O excesso da alimentação, muitas coisas que nós fazemos que causam mal ao nosso organismo. Não deixa de ser um vício e que acaba nos prejudicando. Mas hoje nós vamos nos ater principalmente nas drogas lícitas e ilícitas, né? Para nós entendermos. Nós temos as drogas lícitas, que são cigarro, bebida, coisa que nós vemos constantemente aí as pessoas usando, achando que é uma coisa normal. E a lógica nos diz que isso não é normal. Nos faz mal, causa mal a nós e causa mal aos nossos familiares. O cigarro, por exemplo, né, quando nós vemos a pessoa fumando, quando nós fumamos, nós estamos, de certa forma, lesando o nosso corpo físico. E isso trará consequências no futuro. Fará muito mal para nós e para aquelas pessoas que nos amam,
que também se preocupam conosco, mas parece ser uma coisa normal, as pessoas agem com naturalidade. A bebida alcoólica também. A bebida alcoólica, ainda hoje, as pessoas usam como um sinônimo de status. Se chega uma visita na minha casa, normalmente o que eu vou oferecer? Nem todos, mas muitas pessoas vão oferecer o quê? Uma bebida alcoólica, vai comprar uma cerveja, vai comprar um uísque, uma bebida para atender a visita que está chegando, achando que isso é educação. Não é assim? Se alguém chegarem na nossa casa e nós oferecermos água, muitas pessoas falam, nossa, cara mal educado, vai oferecer água. Como se a água fosse a pior coisa do mundo. Preferem, às vezes, uma bebida alcoólica, que é a pior coisa do mundo. Então, vejam, é uma educação que nós já trazemos isso há milênios. Estamos sempre acreditando que o álcool é uma bebida social, que o álcool é uma coisa que vai fazer com que nós demonstramos a nossa educação. Quando, na realidade, quando nós oferecemos álcool para alguém, nós estamos, de certa forma, causando um mal a esse alguém. Porque se esse alguém ele tem tendências ao alcoolismo, ele pode se tornar um alcoólatra. E isso vai trazer muita dor, muito sofrimento para ele e para a família. Porque a família sofre junto com essas criaturas. Elas não sofrem sozinhas. Às vezes olhamos a pessoa, achamos que só ela está sofrendo. Não, mas todos que estão junto com essa criatura também sofrem porque amam e ela traz consequências dolorosas para essa pessoa e quem o ama não quer vê-lo sofrer. Só que, como nós vemos, são coisas normais. A mídia nos mostra isso como uma coisa normal. Elas querem vender o produto, então nos mostra... Hoje já não tem mais propaganda, mas tinha propaganda do cigarro no passado, que nos mostrava um camarada lindão, bonitão, em cima de um cavalo bonito, status de saúde, de beleza, com um cigarro na boca, fazendo propaganda da marca do cigarro. Quantos jovens não começaram a fumar achando que iriam se parecer com esse homem, com aquele camarada que aparecia na propaganda? E olha que o cigarro é uma coisa ruim. Para quem já fumou ou quem fuma sabe, o primeiro trago é horrível, parece que a gente vai morrer. Né? Aquela coisa ruim. Eu falo porque eu já fumei, então por experiência própria. É uma coisa horrível. E nós insistimos. Nós vamos falar por que nós insistimos lá na frente, quando nós estivermos falando sobre a questão espiritual. Mas nós insistimos e acabamos nos viciando. A bebida. A bebida, quando nós vemos propagandas da bebida, o que nós vemos? Principalmente da cerveja. Homens lindos, maravilhosos, corpos bonitos. Mulheres lindas, maravilhosas, corpos bonitos. Todas sorrindo, todos felizes, todos contentes. Então o jovem vê isso e fala, eu quero fazer parte dessa tribo, como dizem, né? Eu quero também ser feliz. E ele começa a consumir bebida achando que isso vai lhe trazer felicidade. Então a mídia mostra para nós algo lindo, maravilhoso. Mas eles não nos mostram as consequências disso. Não mostram que aquele homem lindo, maravilhoso que estava em cima de um cavalo morreu com câncer no pulmão. Não mostram as pessoas que estão, mostram os jovens bonitos tomando cerveja, mas não mostram aqueles que estão na sarjeta, jogados na sarjeta, embriagados. Por quê? Eles mostram o que eles querem que as pessoas acreditem. Então, isso nós precisamos mudar. Então, quando nós olharmos essas coisas, precisamos observar não o que estão nos mostrando, mas as consequências daquelas substâncias que estão nos mostrando. O que aquilo nos traz? São drogas legais, legalizadas que estão aí. E nós vemos propagandas várias, sempre mostrando pessoas felizes, pessoas que consomem aquele produto e que isso lhes traz felicidade. Então, é jogada para a população ideias que não condiz com a realidade. Né? E muitas vezes nós acreditamos, o jovem acredita nisso. E por que eles procuram isso? Por que procuram, às vezes, a bebida? Por que procuram a droga, seja ela ilícita ou não? Para obter um certo prazer. Porque a droga, no primeiro momento, menos o cigarro é horrível, não sei por que a gente vicia nele, mas é horrível. Agora, a bebida alcoólica, seja qual for a outra droga, a pessoa, no primeiro momento, ela sente prazer, ela sente felicidade, ela sente feliz, alegre. Então, ela começa a consumir acreditando que aquilo vai constantemente satisfazê-la. Só que chega um momento que isso começa a perder o efeito. Então ela precisa consumir cada vez mais, onde ela acaba se viciando e ela acaba se deixando levar por isso. E
enveredando por caminhos errados, né? Então, a pretexto da alegria, as pessoas usam isso. Outros consomem bebidas, principalmente, para fugir da frustração, para se sentirem felizes também, para se livrar da tristeza. Ou seja, busca essa alegria momentânea, acreditando que com isso vai se livrar dos problemas, quando na realidade ela está criando mais problemas para elas, né? Então, a doutrina está sempre nos mostrando que nós somos espíritos. Esse corpo está aqui para nos servir. E quem se vicia não é o corpo. Quem se vicia é o espírito. Isso, as consequências são dolorosas, né? Então, quando nós vemos hoje em dia as pessoas fazendo propaganda de drogas, artistas de televisão dizendo eu consumo drogas porque isso me faz eu ter melhores ideias, eu posso compor músicas bonitas. Outros esportistas, eu uso droga porque isso me dá mais saúde. Quer dizer, fazendo propaganda, sempre levando a droga como se fosse algo bom. Né? E isso que faz com que as pessoas, às vezes, se deixam levar por esse tipo de coisa, por esse tipo de situação e acabam enveredando por esse caminho e depois as consequências são muito dolorosas, que são o que nós vimos aí hoje. Né? Porque a mídia mostra, muitos artistas fazem uma apologia, às vezes, da droga, entre aspas, né? Eles fazem uma apologia no seguinte sentido, eles não falam claramente, mas nos faz acreditar que é uma coisa normal, que é uma coisa natural. Tanto é que questionam várias situações onde se é contra o consumo de determinadas drogas. A mídia faz principalmente as reportagens, né, faz umas reportagens criticando aqueles que não querem. Ora, libera isso que acaba o tráfico. Será que acaba o tráfico? Porque o traficante ele vai arrumar um jeitinho de continuar fornecendo. Não é isso que vai acabar com o tráfico. É o quê? É a educação. Educarmos aquelas criaturas que estão sobre a nossa tutela naquele momento, mostrando para ela que aquilo não é bom, para não se deixar levar, não se deixar envolver por criaturas que têm interesse e que nós consumimos isso. E essa criança, ela mesma vai se recusar, ela recusando a comprar, ela recusando a consumir aquilo, o traficante vai ter que mudar de ramo, vai ter que fazer outras coisas, porque ele não vai vender, não vai ter lucro. Então, a educação dentro do nosso lar é fundamental, a educação espiritual principalmente. Porque muitas vezes, muitos pais, às vezes, têm receio de falar em religião para os filhos, principalmente jovens, lá dos seus 16, 17 anos, né? Que se eu falar para o meu filho em religião, ele vai me chamar de fanático, vai falar um monte de coisa e não vai aceitar nada. Por isso eu não falo. Devemos falar sim, mesmo ele não aceitando, mesmo ele rindo, ele está ouvindo, ele está vendo, conhecendo os conceitos, seja espírita, seja católico, seja qual for, os conceitos cristãos em relação à vida. E ele vai estar percebendo e vai começar a avaliar o jovem, ele pode não falar, mas ele grava, ele pensa a respeito daquilo que ele ouviu. E muitas das vezes nós falando, mesmo ele não aceitando no primeiro momento, ele pode estar avaliando as suas atitudes e percebendo que aquilo não é bom para ele. E acaba mudando, principalmente nós os espíritas, porque nós espíritas temos um conhecimento muito melhor, porque as outras religiões acreditam na vida após a morte, mas não acreditam na reencarnação. Então, se eu bebo todas aí, se eu morrer amanhã, eu não sei para onde eu vou, mas tudo bem. Porque fica aquela dúvida, para onde que eu vou? Agora, quando nós percebemos, nós não morremos, nós continuamos vivos. E vamos continuar viciados no mundo espiritual, a coisa muda de figura. Porque aqui nós temos um corpo físico e abusamos desse corpo físico, nos viciamos, o corpo vicia, mas nós espiritualmente vamos viciar porque nós vamos querer sentir, porque quem sente a sensação? Não é o corpo. A sensação da droga, quem sente é o espírito. E ele vai chegar no mundo espiritual, ele não vai ter a droga para consumir. Ele vai querer sentir aquela sensação. Aí é que vem o sofrimento. Porque ele vai perceber que se ele tentar mudar, ele vai ter que trabalhar para superar os seus vícios. E às vezes ele se sente fraco para isso. E o que ele vai fazer? Vai procurar um encarnado que tem tendência a usar droga, aquela droga que ele usa, e vai, de certa forma, induzir esses encarnados a usar a droga.
Ou seja, ele está sofrendo no mundo espiritual porque ele não consegue se libertar. E vai depois assumir consequências mais dolorosas porque está levando outra pessoa também a se viciar. Então vejam o sofrimento dessas criaturas. Então quando nós vemos uma criatura usando determinados produtos, nós temos certeza, nós como os espíritas, nós temos certeza, ela não está sozinha. Ela tem as suas companhias encarnados e os desencarnados que estão junto dele. E o mais difícil são os desencarnados, porque eles querem consumir. Então ele sabe que eu consumo aquilo, ele vai estar mentalmente me induzindo a usar aquele produto. Porque não tem uma pessoa que tenha determinados vícios que diga, eu sou feliz. Todos. Eu gosto de ouvir o depoimento dessas criaturas, porque eles são muito sinceros. E todos eles falam, isso só traz dor, só traz sofrimento. Eu não aconselho isso para o meu pior inimigo. Por quê? Porque eles sentem isso, eles sabem, eles querem se libertar. Não estão nessa vida porque sentem prazer. O prazer foi no primeiro momento. Agora eles sofrem. Querem se libertar disso, mas se sentem fracos. O apelo físico do corpo e o apelo mental, que é o espírito. Então ele às vezes não tem condições. E o apelo principalmente dos desencarnados que estão junto dele, porque sabe que ele consome. Por que é difícil nós abandonarmos o vício? É difícil porque tem sempre alguém nos lembrando do produto. Né? Se alguém aqui já teve algum tipo de vícios e tentou parar com isso, não é sempre aquela... Eu falo por experiência, porque eu falei, eu já fumei. Tentei umas 10 vezes parar de fumar, até conseguir. Mas o que acontece? De 5 em 5 minutos nós estamos lembrando daquilo. Mas, pastor, eu não quero, eu sei que isso faz mal para mim, eu não quero usar mais isso. Por que eu me lembro? É o corpo? Não é o corpo. E eu, como espírito, não quero. Se eu não quero, por que eu estou toda hora lembrando? Porque tem um espírito ali necessitado, drogado ou viciado em alguma coisa, sabe que eu consumo aquilo e ele precisa que eu consuma aquele produto para ele se satisfazer. Porque como é que ele se satisfaz? Porque todo produto tóxico que nós ingerimos, o corpo elimina, muitas vezes através dos poros, junto com o ectoplasma. E o espírito desencarnado, para ele o ectoplasma, para nós é invisível, mas para o espírito desencarnado, o ectoplasma é uma substância gelatinosa que ele manipula. E o que ele faz? Ele pega esse ectoplasma e ingere esse ectoplasma. E ele vai se sentir alimentado, como se ele estivesse bebendo no mundo espiritual ou se drogando no mundo espiritual, vai ficar doidão no mundo espiritual. Então vejam, ele não tem condições, então ele vai estar sempre forçando a criatura a fazer aquilo. Por isso que é difícil às vezes a pessoa se libertar. Mas a pessoa que tem o conhecimento espiritual, ela já tem uma noção disso. Então ela vai saber, isso não é meu, isso não sou eu quero parar. Então ela vai buscar, de certa forma, forças interior para superar aquilo. E essa força, ela vai ter através de quê? Através da família, que deve sim estar amparando, porque muitas vezes quando nós temos na nossa família pessoas difíceis dessa forma, nós achamos que são problemáticos e muitas vezes nós ficamos passivos, não falamos nada e deixamos acontecer, como se não soubéssemos, para não criarmos problema. Ou começamos a criar conflitos com essas criaturas, brigando constantemente com essas criaturas. Joana de Ângeles nos diz, não. Essas criaturas precisam de ter compreensão, auxiliá-la, mostrar para ela que ela está errada, não ser passivo, ser enérgico quando necessário, dizer não quando necessário. Jesus disse muito não. Jesus era amor em pessoa, só que em determinados momentos ele usou de energia. Então não é proibido dizer não. Ele mesmo nos diz que seu sim seja sim e que seu não seja não. Então em determinados momentos da nossa vida nós seremos obrigados a dizer não, mesmo com o coração apertado. Mas seremos obrigados porque nós queremos o bem daquela criatura. Então saber agir, mas sem conflito, sem desejar o mal e sem ficar cobrando coisas que às vezes a pessoa naquele momento não tem condições. Então auxiliá-la. Sempre na medida do possível, fazer tudo para que ela se recupere, para que ela possa estar se libertando disso. E como é que nós podemos auxiliar uma criatura que tem uma dependência? Às vezes ela até quer, mas ela não consegue.
Nós temos o passe à distância na casa espírita, nós temos o tratamento espiritual, podemos convidar a pessoa para ela vir receber o tratamento espiritual, podemos, nós, se ela não quer vir, nós fazemos o passe à distância para que ela receba essa ajuda espiritual, estarmos orando por essa criatura para que ela possa se fortalecer e sair fora daquela sintonia, porque é uma sintonia que nós criamos, não é que o espírito venha até nós, é nós que nos aproximamos dele através do nosso padrão vibratório, da nossa onda mental, que é energia. Então nos aproximamos dessa criatura, ela sabe que nós temos aquela tendência, ela sabe que nós gostamos daquilo e vai estar constantemente nos atormentando. Por isso que é importante nós evitarmos o primeiro contato, evitarmos o primeiro trago, evitarmos o primeiro gole, evitarmos tudo que possa nos levar a consumir algo que nos faça mal. Porque isso está lá no nosso inconsciente. Então, o que acontece quando nós... Vamos falar da bebida, vamos falar da droga que nos deixa entorpecidos. Quando nós usamos esse tipo de produtos entorpecentes, nós entramos em sintonia com o nosso subconsciente, ou seja, com o nosso inconsciente. E muitas coisas do nosso passado espiritual começam a vir à tona. Por isso que muitas pessoas que usam drogas ou que usam muito o produto alcoólico, às vezes têm visões de coisas horríveis. São coisas do passado espiritual nosso, que estão vindo à tona. E no primeiro momento nós não nos apercebemos disso. Eu viajei, eu tive uma viagem, nossa, eu vi tantas coisas. Eu não vi nada, isso é coisa que lá do meu passado, que eu vivenciei, lá em outras existências, porque nós não temos só duas existências, a anterior e essa. Nós já tivemos mais de 1000 encarnações e vamos ter mais de 1000 ainda. Então o que acontece? Lá atrás, quando éramos muito primitivos, ainda fazíamos muitas coisas e achávamos que era normal, não era porque nós éramos mal, achávamos que era normal e fazíamos coisas grotescas. E isso começa a vir à tona quando nós estamos entorpecidos, começamos a nos lembrar disso. Por isso que muitas pessoas começam a ter visões, começam a passar por situações que não entendem o que está acontecendo e acabam alguns até enlouquecendo. Porque essas coisas, se nós não nos lembramos hoje, é que é para ficar lá no nosso inconsciente, não é para vir à tona nessa atual existência. E talvez nem venha mais, porque já aconteceu e talvez nós já tenhamos até compensado todos aqueles erros que nós cometemos. Mas quando nós estamos entorpecidos, isso vem à tona. E se nós não estarmos bem equilibrados, e não vamos estar, porque nós estamos drogados ou embriagados, nós vamos entrar o quê? Nessas sintonias difíceis. E nessa hora... criaturas que nós prejudicamos lá atrás também, que ainda não nos perdoaram, terão acesso a nós. E essas criaturas não querem a nossa felicidade. Essas criaturas querem o nosso sofrimento. Quanto mais nós sofremos, mais eles se sentem bem. Estão errados, mas não perceberam isso ainda. Então, o que acontece? Elas vão se aproximar de nós nesse momento e vão nos induzir a cada vez mais a cometer erros e enveredarmos cada vez mais para usar drogas ou álcool, seja lá o que for. Então, sempre procurando nos prejudicar. Se nós temos essa compreensão, nós mudamos. Não, peraí. Não é assim as coisas. Eu tenho força, eu sou filho de Deus. E Jesus falou que o que ele faz eu posso fazer, se eu tenho compreensão espiritual também. Então eu posso vencer essa tendência, eu posso vencer esse vício. O vício não é mais forte do que eu. E se tiver alguém me atentando para que eu consuma isso, eu não vou consumir. Se ele é dependente, ele vai ter que viver sem a droga ou sem o álcool. Se ele aceitar, ele também estará se livrando dessa tendência, porque ele vai estar no mundo espiritual, sem consumir a droga ou aquilo que ele quer, e ele acaba se livrando do vício. Se ele não aceitar, ele vai procurar outro e ele me deixa em paz. Mas eu tenho que me esforçar. Porque enquanto eu estiver cedendo, eu vou estar fazendo o que ele quer. Então, muitos desses viciados que desencarnam, é uma realidade. Não conseguem se libertar no primeiro momento. E muitas dessas criaturas acabam vindo e envolvendo criaturas que consomem ou que têm tendências para que voltem ou que consumam isso. Tem um livro, Memórias de um Toxicômano, é um livro muito bom, de um rapazinho que usou drogas, desencarnou com uma overdose, chega no mundo espiritual, ele se junta com outras criaturas que usavam drogas. E todos eles têm necessidades. E tem um líder que não usa droga. Vejam bem. Não usa droga e, de certa forma, manipula todos aqueles espíritos para que aqueles espíritos façam o que ele quer. Se você fizer o que eu quero, ou seja, se você prejudicar determinadas pessoas,
eu vou conseguir a droga para você. E qual era a missão desse rapaz? Vir para o plano Terra, se aproximar de pessoas encarnadas que tinham a tendência a consumir drogas e envolver essas pessoas para que elas passassem a consumir a droga. É um livro muito interessante, é uma história real, contada pelo próprio Espírito, a vida dele. Então vejam, eu não vou contar o livro inteiro, senão perde a graça, mas é muito bom para nós pensarmos a respeito do que acontece conosco quando nós nos deixamos levar pelo vício. Né? Porque estamos sempre acompanhados, e essas companhias, elas não vão ter dó, vamos dizer assim, de nós. Elas vão querer que nós façamos o que elas querem, ou seja, consumir a droga para que ela possa se satisfazer. E muitas vezes são espíritos que querem nos prejudicar e que vão fazer com que nós enveredamos cada vez mais por esse caminho para, de certa forma, se sentirem realizados, porque eles estão, de certa forma, cobrando algo que nós lhe fizemos no passado e eles acham que têm o direito de cobrar. São os chamados obsessores, né? Então, isso acontece muito conosco, gente. Todos nós, vamos parar para pensar, todos nós temos hábitos, e hábitos, às vezes, que são prejudiciais. E nós sabemos disso. Então, é observarmos isso em nós, quais os hábitos que nós trazemos que podem nos prejudicar e que podem fazer com que nós viemos a sofrer no futuro. E não precisa ser drogas, não. Hábitos que nós temos que, às vezes, é considerado até a coisa normal pela sociedade. Mas nós sabemos que não é bom. Então é fugirmos, procurarmos não nos deixar levar por esse tipo de pensamento, por esse tipo de vontade de consumir determinadas coisas, de fazer determinadas coisas, porque nós falamos, não é só o consumir, é o fazer também. Né? Então tem aquele que é viciado em sexo, tem aquele que é viciado em várias coisas, que para a sociedade é uma coisa normal. Mas que faz mal e cria, assim, aquele compromisso espiritual para essas criaturas. E essas criaturas, quando estão no mundo espiritual, lá elas não vão encontrar isso. Vão encontrar aonde? Aqui com os encarnados. E vão envolver. Por isso que nós somos constantemente tentados. Se nós pararmos para observar, quantas vezes nós temos vontade de fazer determinadas coisas e sabemos, isso não é legal, isso não vai ser bom. Às vezes nós cedemos. É nessa hora que nós temos que mostrar firmeza. Não quero e ponto. Porque quando eu falo não quero, eu estou dizendo isso para mim e para alguém, se tiver alguém tentando ali me induzir a fazer isso. Então as tendências, a grande maioria das tendências, seja qual for o produto que nos causa mal, que nos vicia, já vem de outras encarnações. Isso está vindo e nós estamos tentando nos livrar disso já há muito tempo. Não conseguimos. Algumas vezes adquirimos agora. Por quê? Porque nós vamos no embalo de outras criaturas. Olha, meus amigos consomem e são felizes, entre aspas, né? Porque na realidade não são felizes. E eu quero também fazer parte dessa turma. E como é que eu vou fazer parte dessa turma? Agindo como eles agem. Se eu agir de forma diferente, eu vou ser colocado de lado. E às vezes nós não queremos ser colocados de lado. E fazemos o que os outros fazem somente para fazermos parte daquele grupo. Isso que às vezes nos leva também a incorrer em erros. Né? Um exemplo que eu até dei ontem, falando sobre obsessão lá em Vila Galvão. Né? Aquela pessoa que gosta de ir no bar tomar cerveja, tente convidá-la para vir num centro espírita assistir uma palestra num sábado ou num domingo à tarde. Ele vai rir, que é isso? Eu vou para o bar, porque no bar eu encontro meus amigos de boteco e ali nós vamos nos divertir, nós vamos tomar cerveja. Ele não é maldoso e às vezes não é viciado. Ele tem a tendência e ele faz parte daquele grupo. Agora, nós que estamos numa casa espírita, que estamos numa igreja, fazendo prece, tentando nos melhorar espiritualmente, acredito que muitos de nós, se disserem, deixa de ir no centro e vamos no boteco tomar uma cerveja. Acredito que a grande maioria vai dizer não. Aquele que for, precisa pensar um pouquinho, né? Porque, de certa forma, está cedendo a uma pressão. E essa pressão poderá prejudicá-lo. Então, eu tenho que fazer o que eu gosto, não o que agrade as pessoas. Eu tenho que fazer o que a minha convicção me diz, isso é o correto. E a minha convicção, além de vir lá do meu inconsciente, também é o meu amigo espiritual, que está avisando, olha, rapaz, faz isso, que isso aqui é o melhor para você. Porque nós sabemos quando estamos fazendo coisas incorretas. Nós sabemos quando estamos errando.
Alguma coisa nos avisa, vem aquela ideia, aquele pensamento, pô, isso não é legal, isso vai trazer consequências às vezes não muito boas. E às vezes nós afugentamos esse tipo de pensamento, fala, não, eu vou fazer assim só dessa vez. Não é sempre assim? Só dessa vez eu faço, depois não faço mais. Aí na próxima, não, só dessa e não faço mais. E vamos fazendo até adquirir o vício, até adquirir o hábito. Aí não vai ter mais dessa vez, aí vai ser sempre, porque não teremos mais controle sobre nós. Estaremos sendo dominados por vícios que nós trazemos do passado e por criaturas que querem nos usar para satisfazer os seus desejos. Esse cuidado nós precisamos ter. Então, quando temos alguém na nossa família que está nessa situação, conversar sem receio de o outro sorrir e chamar-nos de, seja lá do que for, beato, seja lá o que for, e falarmos sim de Deus, falarmos de espiritualidade, falarmos de consequências, mesmo que a criatura não aceite naquele primeiro momento, ela vai pensar. E ela vai raciocinar, em determinado momento ela vai chegar à conclusão, realmente eles estão certos. Porque quando ela começa a pensar, ela começa a mudar o seu padrão vibratório, ela começa a avaliar as suas atitudes e começa a perceber que muitas coisas ali não estão legal. E quando ela começa a mudar o seu padrão vibratório, a sua vibração aumenta. A vibração é sintonia, então nós saímos da sintonia daqueles amigos, entre aspas, que querem nos usar e entramos na sintonia do amigo espiritual, porque a vibração é onda, são ondas. E nós vivemos em meio de ondas. É linha celular, seja... O planeta está envolto em ondas e os nossos pensamentos também emitem ondas. Quando nós aumentamos o nosso padrão vibratório, nós aumentamos essas ondas e saímos fora da vibração negativa e entramos na vibração positiva dos nossos amigos espirituais. Aí eles vão ter acesso a nós. E aí eles vão nos orientar. E aí eles vão nos fortalecer. Por isso que o tratamento à distância é fundamental para ajudar essas criaturas. Porque talvez no primeiro momento eles não querem, mas em determinado momento da sua vida, eles vão começar a questionar o que eu estou fazendo da minha vida. Será que isso é bom para mim? Quando ele começa a questionar, ele começa a aumentar o seu padrão vibratório e os amigos espirituais vão estar ali para socorrê-lo e ajudar naquele momento. Então, todas aquelas vibrações que são energias que nós emanamos para ele, ele estará recebendo. E estará sendo ajudado. Então não podemos abrir mão nunca de auxiliar essas criaturas, quando já estão nesse ponto de não terem controle. Se estão no ponto inicial, vamos abrir o jogo e vamos falar a realidade, para a pessoa ter força para nunca entrar nessa situação, porque é uma situação muito dolorosa, seja qual for a situação, o hábito. Eu só peço licença para ler uma citação de Joana de Ângeles. Ela é o último parágrafo do capítulo, tá? Só para nós entendermos o que ela quer dizer. Ela diz assim, ó: nunca te permitas a assimilação do vício na suposição de que dele te libertarás quando queiras, pois que se os viciados pudessem querer, não estariam sob essa violenta dominação. Não pensem nunca, é só hoje. Quando eu quiser eu paro. Normalmente nós ouvimos isso. Não sou viciado não, quando eu quiser eu paro. Quando a pessoa fala assim é porque ela já está sem controle. Não dá mais. Então, nós evitarmos sempre o primeiro gole, o primeiro trago, ou a primeira vez daquele produto que nós sabemos que aquilo poderá nos fazer mal. Deus está nos amparando? Deus está nos amparando. Por que Deus permite que isso aconteça? Permite que isso aconteça para nós adquirirmos experiência e percebermos que isso não é bom, para lutarmos contra. Todos nós nos livraremos dos nossos vícios. Todos nós encontraremos a paz, cada um de acordo com o seu esforço. Então, mesmo aquele que hoje está completamente dominado, é acreditar em Deus e continuar ajudando, porque essa criatura, um dia ela vai se libertar desse vício. Talvez não seja nessa existência, poderá ser em outras, mas ela vai se libertar porque todos nós nos libertamos. Se hoje nós não temos vícios algum, é porque nós já nos libertamos deles no passado. E aqueles que hoje têm, vão se libertar também, se não agora, no futuro. Então é acreditarmos em Deus, amarmos essas criaturas, sermos pacientes e tolerantes com essas criaturas, mas sermos enérgicos quando necessário. E acreditar que mesmo nós, quanto eles, um dia chegaremos à angelitude. Muito obrigado. Chegou o momento da nossa participação através de perguntas e colocações dentro do tema. Boa noite, Antônio Carlos. Obrigada
Boa noite. Você, como sempre, muito sábio nas palavras aí, ficou muito gentil. Claro. Obrigado. Tudo que você falou. Eu acho que é muito válido, apesar do foco do que você disse sobre vícios, eram coisas lícitas ou ilícitas, eu gostaria que você falasse um pouquinho de uma situação. Eu assino uma determinada revista e ela chegou e a capa é uma cara e o celular. E a matéria de capa fala assim, o vício que está prejudicando mais do que o cigarro. E dentro da matéria está sendo falado que os programadores, as pessoas que fazem os programas que vão estar no celular, as grandes empresas, elas estão contratando neurocirurgião, psicoterapeuta, psicólogo para estudar o comportamento humano e fazer com que cada vez mais você passe o tempo no celular. Eu hoje, no dia de hoje, eu vim para a palestra e eu deixei meu celular em casa para praticar também a fé, porque eu acho que não vai acontecer nada em 2 horas que o meu celular vá salvar a família lá em casa. Então, assim, eu gostaria que você desse uma pincelada, porque é um novo vício. Meus filhos, se eu levo eles para sair e falo para não levar o celular, eles vão numa má vontade, com uma cara que parece que está levando para o abate, sabe? E eu vejo isso, as reclamações das mães que eu atendo também, 99% é isso. Então, acredito que isso também é um vício moderno, né? Acho que o plano espiritual deu uma modernizada lá também nos obsessores virtuais. E eu queria que você desse uma pincelada sobre esse vício. Obrigada. Tá. Olha, nós precisamos da tecnologia. A evolução do planeta, a evolução do ser, a tecnologia está aí para nos ajudar a essa evolução. Tudo tem um limite, né? Então, como é que nós vamos saber esse limite? Quando começamos a perceber que isso está nos prejudicando. Então, o próprio celular, ele auxilia muito. Eu, na minha época, uns 5 anos atrás, quando eu era mais jovem, o que acontecia? Eu era um office boy, eu saía para trabalhar na cidade, pegava filas lá, 10, 15 pessoas na minha frente para falar no orelhão para conseguir falar com a empresa. Vejam como eram as coisas, né? Hoje não, hoje o office boy está com o seu telefone celular lá da empresa, ele liga na hora. Então é uma necessidade, é um mal necessário. Agora nós precisamos dosarmos isso, né? Porque quando não tinha internet no celular, as pessoas ficavam no computador. Né? É a evolução do computador que está vindo. Então o que é? É trabalharmos em nós, usarmos quando necessário, usarmos para lazer, porque se ele nos dá condições de usarmos para lazer, vamos usar para lazer. Mas também vamos estar com a nossa família no momento que estamos reunidos, estarmos juntos, porque às vezes a gente vai em restaurante e a gente vê todo mundo titi ali no celular e quase ninguém conversando. Né? Às vezes conversa pelo WhatsApp, está um na frente do outro. Né? A gente vê e pode até acontecer mesmo. Então, é termos nós essa noção, porque essa tecnologia não foi criada aqui no planeta. Como você falou, essa tecnologia vem do mundo espiritual. Em 1948, quando o André Luiz escreveu o livro Nosso Lar, ali ele já demonstrava um notebook. Quando ele escrevia, eles escrevem numa maquininha, não é na mão. Em 1920, no livro Memórias de um Suicida, Ivone Pereira, quando ela escreveu o livro, Camilo Castelo Branco, que estava narrando o livro, a história, ele conta, olha, em determinados momentos, um homem pegou, um dos espíritos que estavam lá, pegou um disquinho prateado, pequenininho, colocou num aparelho e ali passou toda a minha vida. Em 1920... O que era? O DVD que hoje nem existe mais, já está ultrapassado. Entenderam? Então, no mundo espiritual, essa tecnologia já está ultrapassada. É que nós chegamos aqui, nós exageramos em tudo. Nós não usamos somente para o nosso proveito, para a nossa evolução. Usamos para tudo. Então, com o passar do tempo, esses mesmos jovens que hoje não saem do celular, vai perceber que isso não é só para ficar brincando e mandando mensagens, que isso é algo mais sério para as necessidades. Então, como nós devemos fazer isso, nós que temos um pouquinho mais de idade e que às vezes temos filhos? É orientá-los. Olha, isso é para uma necessidade, você pode usar, mas de acordo com as nossas necessidades também. Agora, em relação a ter pessoas profissionais, especializadas, fazer com que as pessoas viciem em celulares, se você ligar a televisão e ver a propaganda, todas elas têm especialistas ali que mostram como fazer aquela propaganda para fazer as criaturas comprar aqueles produtos que eles estão anunciando. Isso é uma coisa que já acontece há muito tempo. Só agora que estamos
observando melhor. Mas isso já acontece há muito tempo. Se agora nós estamos observando, é porque está caindo a ficha. A ficha é do meu tempo lá do orelhão, tá? Está caindo a ficha, mas nós já estamos percebendo. Peraí, estão me manipulando. Então não vou deixar me manipular. E as coisas vão mudando, né? É a nova geração que está vindo, é a transição planetária. Então nós vamos mudar. Somos manipulados no primeiro momento. Quando nós percebemos que isso está nos prejudicando, nós acabamos mudando isso. E é o que está acontecendo hoje. Já estão mostrando que muitas vezes isso acaba causando um mal em vez de um bem. Né? Boa noite. Boa noite. Qual a sua opinião sobre o uso da maconha para fins medicinais? É muito interessante a sua pergunta, porque se é para fins medicinais, tem validade. Mas para fins medicinais eu não preciso estar fumando. Eu não preciso plantar na minha casa. O próprio governo deveria estar providenciando, algum laboratório providenciando medicamentos para que nós pudéssemos ter esse remédio quando necessário. Quantos remédios? Todos os remédios são drogas, né? Todos eles são derivados de drogas para fazer o bem. Mas será que alguém tem interesse em fazer isso? Poderiam ter feito. Né? Já poderiam, se chegaram a essa conclusão, os estudos chegaram a essa conclusão, que aquela canabé, né? Cannabis, tá bom. Então, isso daí é bom e pode trazer melhoria para o corpo humano, para a pessoa. Por que nenhum laboratório se interessou em fazer ainda? Você entendeu? Então, tá aí, já está aprovado. Por que agora plantar isso em casa ou consumir fumando, isso não vai resolver. Tem que fazer a medicação. Eu acho que é o correto. Deveria usar isso para fazer a medicação, sim. Né? Mas não liberar geral. Porque liberar geral, nós estamos induzindo pessoas que não usem a usar. É a mesma coisa do cigarro, é a mesma coisa da bebida alcoólica. Nós vamos prejudicar muita gente também. Não sei se eu respondi, né? Então, Antônio Carlos permanecerá no salão após o término para maiores esclarecimentos, né, perguntas, dúvidas. E agora as suas considerações finais, por favor. Como nós citamos no início, é um tema muito delicado, porque a pessoa não entra nessa vida porque quer, ela entra por distração, ela entra por ingenuidade. Né? E traz dor, traz sofrimento, tanto para ela quanto para a família. Então, a doutrina ela só vem nos alertar. A doutrina não cobra, a doutrina não impõe, a doutrina espírita não impõe. Não diz que nada é pecado, porque nós temos o livre-arbítrio, nós somos donos da nossa vontade. Só nos diz que as consequências, às vezes, não serão boas, às vezes serão dolorosas. Na maioria das vezes, não todas as vezes serão dolorosas. Mas que, mesmo assim, nós vamos ter oportunidades. Então, para acreditarmos em nós, se nós usamos, que nós podemos parar, e acreditar naqueles que nós conhecemos, ente querido, seja quem for, que usam, e acreditar que ele pode parar, e um dia ele vai parar. Porque esse é o nosso objetivo, nos livrarmos de tudo. Então isso hoje está servindo de experiência para que amanhã, ou amanhã poderá ser numa outra existência, essa criatura tenha forças para se libertar desse vício que talvez ele já está trazendo há muitos e muitas encarnações. Eu agradeço a atenção dos senhores e das senhoras e até a próxima. Muito obrigado. Então, com os nossos melhores sentimentos, de muito amor, de muita paz, nós vamos sentindo essas energias desses bondosos amigos espirituais que vão adentrando a todos os hospitais e ali se encontra o médico Jesus, que através do seu meigo olhar vai abençoando, vai dando forças, vai dando esperanças a todos que lá se encontram. E esse mestre querido vai adentrando a todos os lares, através dos seus ensinamentos, iluminando a todos que ouvem o seu chamado. E aqueles que não ouvem, o nosso Mestre Jesus fica sempre ali por perto, incentivando a que realmente todos nós possamos mudar os nossos atos, melhorar as nossas ações. E vamos mentalizando o nosso lar, envolvendo a todos os nossos entes queridos, e muita paz
e muita proteção. Aos nossos amigos, vamos mentalizando também um ente querido, um amigo, desejando a ele a força, a coragem, para que assim, através dos nossos pensamentos, possa essa pessoa também melhorar os seus atos e mentalizando o nosso planeta Terra, que cada um de nós neste momento possa ser o construtor da paz, do amor, do carinho, a todos nós que aqui habitamos, a todos nós, criaturas divinas, a toda a natureza, a tudo que é criação do Pai misericordioso. Ele ama cada um de nós, então que possamos assim retribuir sempre o seu amor, amando os nossos semelhantes. Pai de infinita misericórdia, mais uma vez nós vos agradecemos pela sua bondade, pelo seu carinho, a Jesus, que através dos seus ensinamentos não cansa de nos fazer o convite: segue-me, segue-me, para que assim cada um possa fazer brilhar a sua luz, pois eu sou o caminho, a verdade e a vida. Obrigado a esses bondosos amigos espirituais que nos fizeram neste momento a alegria dos nossos corações através dos ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus.